católicos espirituais assim que eu até peço que orem por mim. De tanto que eu acredito na fé deles. Sério. Eu estou fazendo aqui uma observação histórica do que aconteceu ao catolicismo no quarto século. E eu vou fazer um adendo a mais. Não acredite nisso que esse pastor adventista está falando para você. Porque quando eu era católico e me falaram isso a primeira vez, eu duvidei. Mas eu não acreditei só porque a pessoa falou. Eu fui aos livros. Vá e pesquise o que eu estou falando. Eu não vou ter tempo de contar tudo. Mas eu vou resumir algumas coisas do que a igreja fez quando ela se tornou católica apostólica romana. Aqui, lembra que é Maguaro Santos do Altíssimo? É um castelo medieval em Portugal. Aqui era alguma das coisas que a igreja fazia quando os cristãos a questionavam. Lembra quem condenava os cristãos antes? Roma. Agora que a igreja cristã assumiu o poder, era ela que estava condenando. Curioso, antes o imperador romano mandava os cristãos para a arena para serem mortos. Agora era o Papa. O que antes era o imperador de Roma que mandava fazer, agora é o Papa que manda fazer. Isso está na história. O que antes Roma condenava, agora é o catolicismo que estava condenando. Roma locuta finita causa est. Roma falou, acabou. Ninguém questiona. Se você questionasse algum dos dogmas da igreja, olha o que poderia acontecer a você. Esta é uma foto real de uma gaiola em que eles punham uma pessoa morrendo ali dentro, depois de torturada. A pessoa morria e depois de morta, o corpo dela não era tirado dali. Ficava ali até os ossos, para que todo mundo que chegasse à cidade pudesse ver no portal o destino daqueles que criticavam a igreja ou que discordavam do que a igreja ensinava. Outra gaiola com um pobre coitado que morreu daquele jeito. Esse é Santo Tomás Torquemada, um dos maiores inquisidores da igreja no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Aqui alguns instrumentos de tortura que a igreja usava. Máscaras do terror para humilhar as pessoas quando eram questionadas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando alguém era tomado pelos jesuítas ou dominicanos para ser torturado, ele ia morrer de qualquer jeito, quer confessasse ou não o seu pecado, o seu crime. Por que então a igreja mandava torturá-lo para arrancar dele uma confissão? Por uma razão muito simples. Se ele negasse a sua heresia, o pecado dele era contra o Estado. Então quando ele morria, os bens iam para o Estado. Mas se ele confessasse a heresia, o pecado era contra a igreja. Então quando ele morria, os bens iam para a igreja. Por isso eles torturavam para obrigar a pessoa a confessar de qualquer jeito o que ela era. Essa máscara do terror era um exercício que já havia desde a época dos assírios. Eles punham o rosto da pessoa aqui para abafar os gritos durante a tortura. E ela tinha a forma de não era um porco, um javali. Aqui uma cena dramática de vários sacerdotes mandando arrancar a pele de uma pessoa com ela ainda viva. Outro instrumento de tortura, um funil, onde eles colocavam na boca da pessoa água, às vezes fervendo, para obrigar a pessoa a confessar, e a pessoa ficava nessa situação. Um touro de metal, eles punham a pessoa aqui dentro e do lado de fora acendiam o fogo. E a pessoa ia morrendo assada. Eu sei que eu estou causando um certo transtorno na igreja com isso, mas vocês têm que saber a verdade. A história tem que ser contada. Aqui uma cadeira onde eles colocavam também fogo embaixo e a cadeira era toda cheia de espinho. Quando a pessoa cansava, os músculos já não aguentavam mais, que ela ia sentar, o espinho, além de quente, provocava ferimentos. A pessoa podia ser colocada dentro de uma barrica como esta, e dentro da barrica eles colocavam fezes, urina, animal morto, e a pessoa ficava durante vários dias ali. Dama de ferro, a pessoa era colocada aqui dentro, a porta era fechada, e lá havia vários espinhos também. A decapitação, que era o mais misericordioso de todos. O curioso crucifixo jesuíta, só que o que era um crucifixo, na verdade, é um punhal. Isso tudo são peças originais, viu? Não há nenhuma réplica. Em Portugal, existe também uma igreja. Islê, me ajuda.
Agora fugiu o nome da cidade. Desses brancos de vez em quando, viu? Vai lembrar daqui a pouquinho. Évora, obrigado. Por isso que eu trouxe minha esposa comigo. Aliás, eu até vou contar para vocês uma coisa, viu? Por uma culpa minha, eu esqueci, ela ficou sem graça de oferecer. Briguem comigo. Eu não queria que ela estivesse aqui não, mas ela é madura bastante para não ficar exaltado com isso. Essa aí é ótima para fazer semana de oração para juvenis e crianças. E eu deveria já ter falado com ela, meu bem, você podia fazer paralelo para as crianças toda noite, mas eu estava num final de semestre tão transtornado e com medo dela não vir. Ela veio para um milagre de Deus. Ela veio para um milagre de Deus, porque eles negaram o visto para ela. E no dia seguinte, deram o visto. Eu escrevi uma carta, falei, eu sou um pastor da igreja adventista, estou indo para pregar a palavra de Deus, não estou indo para nada errado, vocês cometeram um erro. Em menos de 24 horas, o cônsul mandou ligar para minha casa, nós fomos lá, pediu desculpa, e deram visto, e eu acho que isso é um milagre de Deus. Eu ainda acredito em milagres. Então, mas nesse transtorno todo, eu esqueci de falar, por isso que ela não está, mas olha, é até bom, viu, pastor Samuel, que se o senhor quiser fazer um segundo convite, eu volto e ela faz a parte dela. Qual o nome da cidade mesmo, meu bem? Évora. Você viu que agora já garantiu sua volta aos Estados Unidos. O pior vai ser se eles convidarem só ela e não a mim mais. Na cidade de Évora há uma capela dos ossos. E olhem que interessante. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Eles explicam de maneira curiosa que todos os ossos que estão ali, porque a capela toda é feita de ossos, são ossos de padres que morreram ali e foram sepultados ali. Mas ali há mais de 10 mil ossos. É muito osso. Existe uma outra explicação. Seriam ossos de pessoas que foram mortos pela Santa Inquisição. Aqui você tem vários fêmurs, vários crânios, ossos de uma criança e de um adulto. São originais, viu? São reais. Eles foram ligados com um ferrinho, porque a cartilagem desaparece. Novamente, pessoas que, a meu ver, foram mortas na Inquisição. Agora, Roma mudou realmente os calendários. Perseguiu os santos do Altíssimo, como a Bíblia fala, mudou os calendários. Roma começou a mudar. Os calendários antes eram apenas de 10 meses. Como vocês estão vendo aqui, November, December. Mas, na época do imperador Numa Pompílio, que é da época de Roma, eles fizeram algumas mudanças no calendário. Depois, houve outra mudança, acrescentaram 2 meses que não existiam. Januários, em homenagem ao deus Jano, que é o deus dos infernos, ele tem 2 rostos. E ao deus Februários, que é o deus dos infernos. Februários, de onde vem a palavra febre, ferver, febril, fevereiro. Não é à toa que muitas vezes o carnaval cai em fevereiro, que é o mês dos deuses do inferno, porque o carnaval é o resto de uma festa pagã ao deus Februários, ao deus dos infernos. Depois houve outras mudanças no calendário. Eles queriam adaptar o calendário solar ao calendário lunar. E essa aqui é a mudança que Pompílio fez, não vou ter tempo de detalhes. Depois Júlio César fez uma reforma no calendário, tudo é Roma mudando o calendário, está vendo? E aqui estão as outras mudanças que Júlio César fez. Depois houve as mudanças do calendário causadas também pela igreja. Em 325 o Concílio de Nicéia reuniu para definir a época da Páscoa. E os bispos da igreja então resolveram fazer alterações no calendário para a Páscoa. Em 582 o Papa Gregório também efetuou uma reforma no calendário. Tanto é que nós falamos do calendário gregoriano. O ano começava em março, abril. Roma mandou que o ano começasse em janeiro. Depois, mais na frente, o Papa obrigou que esse começo em janeiro fosse estendido a todo o Império. Alguns países, como a França, queriam continuar o ano em abril, o início. Por isso que tem o famoso 1º de abril, dia da mentira, que era o dia do ano que não começava mais. E aí você vê também que houve mudanças até na semana. A contagem dos dias da semana também, pena que é muita coisa, eu não vou ter tempo de passar tudo para vocês. A semana. E aqui houve uma coisa curiosa. Os pagãos deram os nomes dos dias da semana a nomes de deuses ou planetas que eles conheciam.
acrescido da lua e do sol. O primeiro dia da semana, Dies Solis, foi em homenagem ao deus Mitras, o deus do sol. Aí Constantino, que obrigou os cristãos a guardarem o domingo de uma maneira mais oficial, mudou o Dies Solis para o nome Domenicus, ou Dominus, que significa dia do Senhor. Por isso que em português nós dizemos domingo, dia do Senhor, mas os ingleses ainda conservam Sunday, dia do sol. E para terminar, a Bíblia fala que ele também cuidaria